E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é subestimado por todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Li Fu Shen, onde ele era considerado um gênio das artes marciais, porém um ano depois ele perdeu seu talento sem saber o motivo e por causa disso ele não conseguia vencer mais duelos, perdendo facilmente e agora ele vive a vida de um lixo sendo intimidado e espancado por aqueles que eram inferiores a ele. E nesse mundo que ele vive, apenas os fortes são respeitados e aqueles que não têm talento não passa apenas de um lixo e por causa disso a sua noiva uma forte e linda garota de uma poderosa família acaba quebrando o noivado e com isso ele perdeu tudo que tinha. Agora sem rumo em sua vida ele jura, se um dia ele conseguir seu poder novamente então ele poderá morrer sem nenhum arrependimento. Logo após isso uma luz aparece no céu e um raio de luz acerta sua cabeça e ele desmaia. Após acordar ele percebe que seu corpo está totalmente diferente. Porém ele não se importa com isso e apenas vai embora para casa e ele acaba se encontrando com outro cara que o subestima chamando ele de lixo. Mas após começar a treinar, ele percebe que seu corpo está muito mais forte do que antes onde ele consegue usar habilidades muito mais superiores e ele também agora consegue aprender novas habilidades muito mais rapidamente e com isso ele decide que vai mostrar para todos da cidade que ele não é mais um fracote como antes. E após duelar contra um daqueles que subestimavam ele logo mostra sua enorme força conseguindo derrotar seu inimigo facilmente e com isso surpreende a todos e agora ele inicia uma nova jornada em busca de ficar muito mais forte para derrotar todos aqueles que pisaram nele por ser um fraco e com isso iniciar um novo caminho para ser o rei das artes marciais desse mundo. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde seres imortais conhecidos como santos travam batalhas usando magia e espada deixando rastro de destruição por onde passa. Nesse mundo existe bestas mágicas que governam as montanhas onde bravos e tolos guerreiros vão testar seu poder, onde até mesmo guerreiros muito poderosos se tornam banquetes para aqueles mais fortes. Com isso os mais fortes vivem como realeza e os fracos simplesmente se esforçam para sobreviver mais um dia. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Lilei, descendente de um clã lendário cuja fama abalou o mundo todo. Porém nos dias atuais, eles sobrevivem apenas vendendo o restante dos seus bens. Mas agora ele tem o objetivo de ficar muito mais forte e com isso ele se torna membro de um grupo de batalha para aprender a lutar. E logo ele mostra suas habilidades derrotando vários oponentes maiores que ele. Nesse mundo os guerreiros são divididos em níveis onde o maior é o nível 9 onde apenas 4 guerreiros conseguiram chegar e com isso ficaram conhecidos como santos. E como seu clã está em decadência há anos, eles passam seus dias sendo humilhados pelos outros reinos, que têm muito mais dinheiros, e para sobreviver, eles têm que aceitar tudo isso que eles fazem com eles. Após o pai de Lilei mostrar a verdadeira história por trás da sua família, ele decide que vai se tornar um mago, mas seu pai fala que todo ano os militares da capital fazem uma prova para aceitar magos. Porém durante toda a história da sua família apenas 2 pessoas se tornaram magos, onde de 10.000 pessoas, apenas uma pode iniciar os estudos para ser um mago, e com isso ele decide começar a treinar para participar do teste que vai acontecer e com isso se torna muito mais forte para proteger seu clã e também recuperar a glória perdida que sua família tinha. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Ken, um jovem estudante normal do ensino médio, que em um dia chuvoso as 2 pessoas mais admiradas do conselho estudantil percebe que Ken não trouxe um guarda-chuva e com isso acaba emprestando um dos dele, e com isso eles saem juntos do colégio. Porém pouco tempo depois um portal acaba aparecendo embaixo deles. Logo após isso eles são mandados para outro mundo de fantasia, com o rei na frente deles onde ele fala que eles foram invocados como heróis para salvar o reino das garras do rei demônio que foi revivido e está trazendo caos por todos os cantos. E como o exército do rei não é capaz de lutar contra ele, eles usaram o último recurso que eles tinham, que era os heróis, mas tinha um problema: quem foi arrastado para esse mundo por acaso e como um método de retornar para seu mundo é muito difícil, vai demorar até que seja completado e com isso ele vai ter que viver nesse novo mundo por enquanto. Logo após isso eles são mandados para avaliarem seus atributos, onde um dos heróis acaba tendo o elemento da luz, um dos mais raros que esta em um rank muito alto, e da outra herói é amarelo, onde ela é capaz de controlar os raios, e quando quem coloca sua mão na esfera ela começa a brilhar verde, onde ele é capaz de ser um mago de cura que é bastante raro. E nesse reino tem uma mulher conhecida como Rose, que é líder do esquadrão de resgate do reino, que caça pessoas com elemento de cura para seu esquadrão, para treiná-los usando métodos muito rigorosos. Porém quando o exército do rei dos demônios invadiu, se não fosse pelo seu esquadrão muitos do reino teriam morrido e com isso eles conseguiram repelir
o exército demoníaco com os esforços deles. E agora quem inicia uma nova jornada nesse mundo de fantasia onde ele passa seus dias fazendo treinamentos rigorosos com sua mestra, mas ele consegue ficar forte muito rapidamente e agora aquele que foi invocado por acaso é capaz de ajudar na batalha contra o rei dos demônios. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Deor, filho de um poderoso rei, porém a sua mãe era apenas uma camponesa. Um dia seu pai chega para ele e pergunta se ele gostaria de se tornar um rei, porém seu pai faz uma pergunta a ele se fosse para escolher entre sua família e amigos ou seu povo para salvar qual ele escolheria, mas Deor não saberia qual escolher. Com isso seu pai fala que o rei tem que tomar uma decisão. Alguns anos depois ele começou a treinar esgrima, porém os outros membros da realeza ficam infernizando sua vida por ele ser um príncipe de sangue plebeu e com isso ele não é capaz de usar magia onde apenas quem consegue usar magia pode se tornar um poderoso guerreiro. Mas após falarem mal da sua mãe ele rapidamente mostra suas incríveis habilidades com a espada. Logo após isso o seu pai convoca todos seus filhos para comparecerem à sua convocação e logo que Deor chega na sala onde todos estão, rapidamente começam a falar mal de sua mãe e dele por ser um príncipe camponês onde ele não tem chance nenhuma de alcançar o trono. Após escutar todos esses insultos ele jura que vai provar seu valor a todos e vai ganhar poder, e com isso vai fazer que todos implorem por misericórdia debaixo dos seus pés. Após o rei comparecer ele fala que todos da sua linhagem podem reivindicar a coroa, até mesmo bastardos, onde se for aceito pela coroa, terá que governar como próximo rei, e agora começa uma corrida para quem vai se tornar o próximo rei, e como Deor não consegue usar magia ele depende apenas da sua inteligência e persistência para provar para todos que ele é digno de governar como rei e com isso mostrar para todos que estavam errados. Contudo demônios mortíferos e conspirações começam a aparecer e ameaçar a humanidade. Com isso Deor tem que usar todas suas habilidades para proteger o reino que o ridicularizou. Por fim ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde várias pessoas começaram a despertar poderes e ficaram conhecidas como caçadores, e para testar suas forças eles começaram a subir uma torre cheia de monstros, onde cada andar tinha um boss muito poderoso, porém nem mesmo a guilda mais forte não conseguia mais passar do andar 40 da torre, mas as câmeras estavam voltadas para o caçador mais forte, conhecido como o Imperador das Chamas, onde ele era capaz de derrotar bosses sozinho. E agora a história segue com o protagonista, um caçador de rank F, que não possui nenhuma habilidade. Ele tem bastante inveja do poder do Imperador das Chamas e gostaria de ser igual a ele, mas ele é apenas um figurante ao lado do Imperador. Com isso sua inveja por ele só aumentava cada vez mais, onde ele quer se torna como o Imperador das Chamas e alcançar o sucesso com suas próprias forças. Pouco tempo depois uma luz aparece e como ele já tinha visto em vários vídeos na internet ele já sabia que essa luz é uma carta de habilidade, porém a mensagem estava diferente das outras pessoas, onde a dele falava que a torre estava impressionada por sua inveja e com isso vai dar uma habilidade especial para ele. Porém ele não se importa com isso, ele rapidamente pega a carta e com isso ele ganha uma habilidade ainda melhor do que a de rank S, conhecida como Quero Me Tornar Como Você, onde o efeito é automaticamente ativado quando for morto por um inimigo. Com isso ele pode copiar uma das habilidades do inimigo que o matou e pegar para si, mas só pode ser uma por inimigo e é selecionada aleatoriamente. Porém se ele fizer isso vai morrer. Com isso ele entra em desespero do que adianta ter uma habilidade lendária se não vai servir de nada se já estiver morto. Porém após descobrir que o Imperador das Chamas na verdade é um psicopata e com isso acaba morrendo para ele, o que achava que ia ser seu fim, as condições para sua habilidade foram ativadas e com isso ele conseguiu copiar uma das habilidades do Imperador das Chamas, e agora aquele conhecido como o mais fraco vai começar uma nova jornada em busca de subir a torre e conseguir várias habilidades de poderosos guerreiros e com isso construir sua própria fama, o sonho que sempre quis ter.